Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 3. No banner vai aparecer somente o versículo 15, mas vamos incluir os versículos o anterior e o posterior. 14, 15 e 16. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Senhor, eis-nos aqui, que a tua palavra possa, mais uma vez, fazer a diferença na nossa vida. Nós precisamos de voz de Deus e não de homem. Nós precisamos de palavras de vida eterna e não de palavras doces. Fala ao nosso coração, ainda que seja realmente uma palavra com aquela condição de cajado pastoral. Fala poderosamente. Vai tirando todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração dos teus filhos e das tuas filhas, que todos nós, nesta oportunidade, possamos crescer, não somente na graça, mas, acima de tudo, crescer no conhecimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus mais uma vez. E essas boas-vindas estendem-se a quem está entrando pela primeira vez nesta nave de templo e aos que estão cultuando conosco virtualmente. E pelo que eu notei no chat, temos mulheres, várias mulheres participando no chat, tanto do YouTube como do Facebook, e que vocês que já foram homenageadas, aquelas que estão aqui presencialmente, receberam uma lembrancinha e uma palavra, Fiquei aqui, precisava ter colocado o babador vendo minha neta pronunciando lá todo aquele texto lá. Mas mulher versus serpente, inimizade antiga. Essa é uma inimizade antiga. Embora muitas mulheres estejam por aí fazendo amizade com a serpente, não é o caso de vocês, mulheres de Deus, mulheres que estão na presença de Deus. E o Criador diz, sem meias palavras, porém inimizade. E como é que essa inimizade se executa? É muito importante nós vermos que Jesus, ele fala algo muito forte. Ele diz: o que não entra pela porta é ladrão e salteador. E quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: eu entrei pela porta. Qual a porta da minha entrada? A minha mãe terrena, Maria. A mulher, eu entrei, como esse é um termo que foi utilizado
demais nesse tempo de pandemia, eu cumpri todos os protocolos. Houve uma fecundação de um óvulo através do Espírito Santo. Eu permaneci 9 meses. E lá nos 9 meses, segundo a própria análise da psicanálise, a partir do 10º dia, Jesus, ele está dizendo isso, eu participei de tudo que estava à volta da minha mãe terrena. As acusações que foram feitas contra ela, ela sendo acusada de ter engravidado sem ainda ter consolidado o casamento com José. Ela foi acusada e eu vi tudo isso. Eu permaneci aqui dentro, ali, melhor dizendo, dentro daquilo que eu estou chamando agora de porta. Eu entrei pela porta. E eu tenho totais condições de dizer, eu sou absolutamente Deus, mas eu sou absolutamente homem. E tenho condições de ser o irmão mais velho de Adão, para pagar a dívida de Adão. Quando Jesus está dizendo assim, olha, vejam bem, há algum tempo atrás, existiu uma música do Roberto Carlos, que muita gente achou que era até gospel, a música dizia assim, quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou. Era algo tão divino, luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. E aí já fica muito claro quem é que entrou. Jesus disse, o que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, Jesus entrou pela porta. Qual a porta que está estabelecida aqui, exatamente quando ele está dizendo, olha só, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizesse isso, maldita serás tu dentre os animais domésticos e entre os animais do campo. Sobre o seu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e a sua descendência, ou seja, a descendência da mulher. E a descendência da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma inimizade assim, que até inicialmente pode ser explicada pelo... nós temos 3 instintos básicos, autopreservação, acasalamento e sociabilidade. O da autopreservação, você olha para uma cobra, você se arrepia toda, por uma serpente se arrepia toda. Você sente asco por ela. Mas isso é muito mais, essa inimizade é muito maior. Por quê? Porque através da mulher entrariam no planeta Terra libertadores para o povo de Deus. Libertadores para o povo de Deus. A guerra é muito forte. A tentativa dessa serpente de evitar que entrem libertadores é muito grande. E você tem uma leve ideia quando assistiu lá o Exterminador do Futuro. Então, existe um assessor da serpente que se chama Moloque. Aí eram oferecidas crianças no templo de Israel.
as crianças eram colocadas nos braços de uma estátua feita de ferro, hiperaquecido, e as crianças fritavam ali, morriam, eram oferecidas a Moloque. Esse espírito de morte, que é assessor da serpente, ele não parou de exterminar os libertadores do futuro. Assim como existe o exterminador do futuro, existem os libertadores do futuro. Quando você lê o Salmo 127 e vê lá, os filhos são o quê? Herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, é um prêmio para a mulher. Prêmio para o ventre fiel. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. É uma guerra mesmo. Por quê? Quando nós apresentamos uma criança aqui para Deus, transferimos dos nossos braços para os braços do Senhor Jesus Cristo, a criança, nós não temos ideia de quem está recebendo essa bênção. Se temos ali um grande cientista, se temos ali um grande missionário, se temos ali um grande pesquisador. Israel, quando oferecia, vejam que o grande problema é ter amizade com a serpente. Por isso, mulher, olha só, a mulher fez parte do problema, sim. Ela fez parte do problema e ela pode, por muito, ser chamada de problema, porque foi ela. E Paulo chega a dizer isso. Falou assim, a mulher é vista no meio da sociedade judaica como problema mesmo, porque foi ela que deu ouvidos à serpente. Ela, quando Deus espera que espontaneamente ela tenha uma inimizade, ela tem uma amizade. E aí, no ter amizade com a serpente, em entender e atender à sugestão da serpente, ela se torna um problema para toda a humanidade. Só que Deus, na sua sabedoria, na sua justiça, Ele faz com que essa que foi problema, ela se torne solução. E a mulher não é mera espectadora nesse cenário todo. A mulher é protagonista. E você vai ver na Bíblia a mulher como protagonista. E nisso que Jesus está falando aqui é muito claro. O que não entra pela porta é ladrão e salteador. Vejam o que o Moloque, ele muda. Agora não existe mais aquela estátua de ferro hiperaquecido, onde as crianças são colocadas. Mas como é que Moloque está agindo hoje? Com o aborto, com as leis favoráveis ao aborto, com os casamentos que não produzem filhos, né? Pessoas do mesmo século, ou do mesmo sexo. E de muitas outras maneiras que estão aqui. A maneira de impedir do exterminador do futuro agir é exatamente evitando que entre alguém que o derrote, que pise na sua cabeça lá no futuro, de muitas vezes, de muitas maneiras, de muitas modalidades, como podem aparecer pessoas, como dissemos, grandes cientistas, grandes servos de Deus, missionários, pessoas do bem verdadeiramente. O que hoje nós tivemos aí no dia 8, o Dia Internacional da Mulher, e todos os dias são o Dia da Mulher, porque é impossível viver
sem mulher. Vida para valer mesmo, meus companheiros de machismo. Vida verdadeira sem mulher não existe. Por quê? O próprio Criador disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. O homem era um ser sustentado pelo bipé, biopsico. A sua sustentação existencial, ela só tinha um bipé, biopsico. E Deus olha e diz: não é bom que o homem esteja só. E Deus completa a sustentação existencial do homem, tornando o homem um ser biopsicossocial. Então, ela foi solução lá naquele momento inicial. Depois ela se torna problema, mas aí o Criador diz: não, ela não vai permanecer como problema, ela vai ser solução. Ela vai ser a porta de entrada. Como diz Paulo, salvar-se-á dando à luz filhos. É por isso que vocês estão sendo honradas hoje, mulheres. Vocês são a porta de entrada de guerreiros, de guerreiras. Vocês são realmente aquelas que dão um toque feminino. Aqui o início do texto aqui, lido pela minha neta, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis, na sequência, Provérbios 31. Ele está falando de mulher solução, não está falando de mulher problema. Muita gente, eu quero assim, se por desventura alguma mulher problema está nos ouvindo, está cultuando conosco, você está recebendo direto já o convite do Espírito Santo: deixa de ser problema, passa a ser solução. Agora, se você insistir, então as homenagens de hoje não são para você, porque você insiste em ser problema. O que Deus proporciona a você é a grande oportunidade de ser solução. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. Quem foi aqui, pouca gente aqui tem aqui, que do tempo do relógio de 17 rubis. O rubi é uma pedra que não desgasta, não dá o mínimo desgaste. Então, ferro com ferro dá desgaste na engrenagem. Se colocar entre um ferro e outro, rubi, uma máquina de relógio, principalmente os suíços, duram a vida inteira, não tem desgaste. O valor excede ao de rubis. Por quê? Porque mulher é solução. Mulher é abençoadora. Mulher virtuosa, quem achará? Então, essa mulher solução, ela não pode ter amizade com serpente. Embora lá no relato hebraico mesmo, né, diz que Arum, a serpente, o termo colocado lá é um adjetivo. Arum quer dizer astuta. Arum olhou para o casal e eles ficaram arumins. Ou seja, passaram a ver como a serpente vê. Passaram por um processo que a gente pode chamar de hipnotismo. Eu já vi, no nosso sítio lá, várias vezes, cobras, serpentes, hipnotizando sapos, passarinhos. Existe, lógico, um limite estabelecido pelo Criador, que também não pode entrar na boca dela.
Mas quando o passarinho ou o sapo chega muito perto, aí ela tem que pular e dar o bote, porque é uma lei. Mas que ela hipnotiza. Agora, no texto sagrado, Eclesiastes diz que o encantador de serpentes, ele tem que primeiro ver a serpente. Se ele primeiro ver a serpente e não a serpente vê-lo, ele vai poder encantar a serpente, dominar a serpente. Mas se houver uma inversão e ela o picar, ele morrerá. Está aqui no livro de Eclesiastes. No caso, lá no início, quem era para ter visto primeiro a serpente era o casal. Eles deveriam ter visto primeiro. Mas, ao contrário, o que aconteceu? A serpente os viu e fez com que eles ficassem arumins. E aí, ficar arumim consiste em ver como a serpente vê, ter valores que a serpente tem. Só para que todos entendam isso, em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse agradável, se fosse o agradável do politicamente correto, que todo mundo acha, seria o agradável, o termo seria, no grego, seria arestos. Mas não é agradável plenamente, não é o agradável da serpente, não é o agradável, como dissemos, do politicamente correto. É o agradável a Deus. Então, o termo que Paulo coloca é euarestos e não arestos. Então, para você manter essa inimizade, para você ver como Deus vê, você precisa ter essa libertação. Para você manter essa inimizade assim, eu não só tenho no meu instinto básico, autopreservação, nojo de serpente, mas na questão ideológica da serpente que está espalhada no meio de uma sociedade corrompida e perversa, eu tenho asco. Aí você, mulher, você mantém essa inimizade. Inimizade antiga, porém, inimizade entre ti e a mulher. E aí, a semente dessa mulher solução, sabe o que vai acontecer? Sabe o que ela vai fazer? Ela vai esmagar a cabeça da serpente. Abra sua Bíblia em Romanos 16. (19 e 20). Pois a vossa obediência é conhecida de todos, comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Essa história toda, nós vamos concluir a nossa mensagem lendo, abra sua Bíblia em Apocalipse 12. Toda essa história
E aqui nós temos linguagem preterista, histórica, futurista e devocional aqui, nessa parte escatológica. Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levava sobre si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E lhe deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as suas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela torrente. A terra, porém, acudiu à mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio e o dragão que lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Queridos, tudo está sintetizado, como dissemos, nessa linguagem aqui, preterista, futurista, histórica e devocional do Apocalipse. A verdade é essa. Não existe amizade, não existe acordo. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Você, mulher de Deus, olhe aí no seu estilo de vida, o que está assim, muito mais para a amizade do que para a inimizade. Faça
um checklist aí no seu estilo de vida. E lembre-se definitivamente que o seu sentido de vida é ser inimiga da serpente. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar. Glória a Deus. Ainda há tempo para sair desse encantamento. Você que tem, lamentavelmente, mulher, que tem sido mais problema do que solução, graças a Deus não é o nosso caso aqui, mas possivelmente Deus, Ele não veio salvar sãos, Ele veio salvar os que estão doentes. E essa palavra, ela tem um endereço. Então ela está alcançando alguém. Muitas pessoas
Nós temos um público bem grande, trabalhando ou participando desse culto, e Deus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Então, ainda há tempo de sair desse encantamento. E para que você definitivamente seja o que Deus estabeleceu. Deus levantou você, mulher, para ser solução. Não levantou você para ser problema, não. Ainda há tempo dessa libertação. Ainda há tempo, como diz lá o Senhor Jesus, para a igreja de Laodiceia. Eu dou para você, eu vendo para você colírio para os teus olhos serem libertos, para enxergarem como eu enxergo. Enxergar como Cristo enxerga, como Deus enxerga, e não como a serpente enxerga. Os valores verdadeiros, que são valores libertadores. Esse mundo precisa de solução, problema já tem demais. Você, mulher solução, foi homenageada, mas você que ainda não é solução, está recebendo nesse instante aquele convite. Eu fico maravilhado com Cristo, que Ele não vai correr atrás de mulheres virtuosas. Parece-nos que Ele se identifica com pessoas com problema. Ele vai atrás de um endemoniado que tinha mais de 6.000 demônios dentro dele, lá em Gadara e Gesara. Ele vai falar com uma mulher, a primeira missionária. Ela era problema até ali. A primeira missionária da história do cristianismo. Jesus disse para ela assim: tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é teu. E Jesus pega essa mulher e transforma essa mulher na primeira missionária da história do cristianismo. Assim como ele transformou o endemoniado gadareno lá em o primeiro missionário da história do cristianismo. Então, Jesus olha para esses desafios e fala: eu posso. Os impossíveis deixa comigo. É só tu dizeres, eu quero. É só tu dizeres, eu quero. A mulher samaritana, ela saiu dali anunciando para toda a sua gente, falando das grandezas de Deus. Aquele endemoniado que, como dissemos, era uma legião, e legião de 6.000 a 10.000, baseado na estratégia do exército romano de conquista de cidades, que era legião, tinha de 6.000 a 10.000. Então, no mínimo, ele tinha 6.000 demônios nele. Olha o problema, se arrebentando, indo para os cemitérios, quebrando corrente, tudo que tentavam fazer para prendê-lo era inútil. E Jesus o transforma no primeiro missionário da história do cristianismo. Então, a solução está em você ser inimiga da serpente. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, a Tua palavra foi exposta e nela existe uma proposta para as Tuas filhas. As mulheres solução foram homenageadas hoje, embora o Dia Internacional da Mulher
tenha sido celebrado no dia 8. Mas eu sei, Senhor, que sempre é dia da mulher, porque o Senhor estabeleceu isso. A inimiga da serpente tem que estar presente em todos os ambientes. E que aquelas que lamentavelmente tenham sido amigas da serpente até hoje, que estejam sendo despertadas pelo Espírito Santo, que saiam desse encantamento e passem a ver como tu vês, ó Deus, ver como o Senhor vê, que as escamas caiam dos olhos, que a visão seja realmente liberada para elas entenderem que viver para ser bênção é muito realizador. Ó Deus, trabalha, que nesse instante haja cura, libertação, quebra de correntes, grilhões, algemas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos, e para a glória de Jesus dizemos amém. Nós vamos agora para o nosso momento conclusivo de oração.